Estamos aqui hoje com o Sérgio Chaya. É um grande prazer estar com ele aqui na conversa de líderes aqui na Flow. É um executivo de renome já no mercado, foi líder aí de diversas empresas e também está com a gente hoje falando um pouquinho sobre o trabalho que ele faz na mentoria de executivos, empreendedores, coaching de CEOs. Então é um prazer ter o Sérgio aqui com a gente hoje na Flow. Chaya, você teve uma carreira de sucesso chegando a uma posição de CEO numa das maiores empresas aí do setor de telecom no mercado. O que você acha necessário nas habilidades de desenvolvimento de um executivo para que ele chegue numa posição como essa dentro do mercado hoje? Olha, Igor, primeiro eu queria dar um passo para trás. No fundo, aos 20 anos eu botei na cabeça que eu queria ser CEO de uma multinacional antes dos 40 anos. Não porque eu soubesse o que era ser CEO de uma multinacional antes dos 40 anos, mas porque o meu pai tinha sido diretor de uma multinacional aos 46 anos e eu então decidi que eu queria ser CEO antes dos 40 para superar o meu pai. Tem toda uma história aí de superação. E aí fui trilhando diversas empresas e tal, e acabei atingindo aí a minha presidência aos 37 anos. Então, entre aspas, a minha primeira presidência aos 37, eu bati minha meta. Mas eu acho que o primeiro componente que eu acho importante para um executivo que quer alcançar essa posição de CEO é ter os objetivos muito claros de como ele vai chegar lá. Então, no meu caso, aos 20 anos, eu fiz uma coisa muito simples. Eu falei, puxa, se eu quero ser CEO antes dos 40, eu preciso ser diretor aos 35, gerente sênior aos 30, gerente aos 25 e começar a trabalhar aos 20 anos, que foi o que ocorreu quando eu comecei trabalhando de promotor de vendas na Johnson, de avental, limpando mercadoria, fazendo pontas de gôndola. Então, um trabalho de, eu diria assim, inspiração zero e transpiração máxima. Mas aquilo foi muito importante para que eu aprendesse uma série de coisas e fosse cumprindo aí a minha jornada em prol de chegar a ser CEO. Então, a primeira coisa é ter metas muito claras. Eu acho que uma outra coisa muito importante também, uma resiliência, uma automotivação, uma capacidade de você superar obstáculos, porque essa jornada em prol de ser CEO é uma jornada árdua, dura e não é para qualquer um. Então, às vezes eu falo para alguns vice-presidentes com quem eu faço coaching, não, eu quero ser CEO, sim. Eu falo, olha, cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. E a cadeira é bem mais quente quando você senta do que quando você olha para ela. Um outro ponto, acho que fundamental, é saber liderar pessoas. Tirar o melhor das pessoas em prol da empresa, em prol delas mesmas e também em prol da sua própria performance individual. E essa eu acho que é uma habilidade cada vez mais relevante, porque conforme você vai subindo na organização, você tem que entender que você depende muito mais das pessoas do que as pessoas dependem de você. Então, desenvolver essa habilidade de tirar o melhor das pessoas se torna fundamental para que você tenha resultados e, consequentemente, atinja aí os seus objetivos em prol de ser CEO. Tem uma outra questão que acho que é bastante relevante para a gente, que é hoje a gente vê um mercado com diferentes formas de você diagnosticar e planejar times de alta performance, né? E dentro da sua carreira, eu lembro momentos que a gente conversou que você montou times de alta performance reconhecidos pelo mercado. E hoje você faz um trabalho com atletas de alto rendimento, com técnicos de esporte também, tentando montar times de alta performance num outro campo aí do campo do esporte. Como é que você vê hoje o planejamento e o diagnóstico? Qual que é o planejamento e o diagnóstico, na sua opinião, para você montar um time de alta performance? Primeiro, eu acho que falta muito uma reflexão estruturada do CEO, do VP de RH, de quem for, sobre o que é verdadeiramente um time de alta performance e quais são os componentes que fazem esse time de alta performance. Eu vejo muito mais atenção nas capacidades ou competências técnicas dos indivíduos, individualmente, cada um na sua posição, do que como essa química entre eles
vamos dizer assim, é construída. Como essa performance entre cada membro desse time é potencializada pelas interações entre eles. Então, acho que o primeiro passo é entender, além das capacidades técnicas, qual é a personalidade, quais são os drives, qual é a agenda de cada um desses executivos e como elas se entrelaçam numa agenda maior comum do próprio CEO. O segundo passo é promover uma interação, eu diria, não tradicional entre esses membros, porque se você não conhece a história de vida de cada um dessas pessoas, você não entende quais são os verdadeiros motivadores delas, você não entende por que elas estão ali e você não conecta esses motivadores a uma agenda maior da própria empresa. Eu acho que esse trabalho do CEO é fundamental. E o terceiro ponto são as habilidades complementares, emocionais. Então, se você tem um CEO, como no meu caso, que era pouco detalhista, eu buscava, além das competências técnicas nesse time, 2 ou 3 pessoas que fossem obcecadas pelos detalhes. Isso me ajudava a controlar a pauta das reuniões, a monitorar os KPIs de maneira correta. Então eu terceirizava as minhas fraquezas na fortaleza de membros do meu time. Na hora que eu ia contratar eles, eu também pensava, puxa vida, como eu terceirizo coisas que eu não faço bem nas competências emocionais dessas pessoas com quem eu trazia. Uma outra coisa é estimular, através das personalidades diferentes, um conflito saudável. Eu sempre penso que as melhores ideias, elas não são unânimes. As melhores ideias, elas vêm de uma diversidade de opiniões, de um conflito saudável. Então eu buscava também trazer nesses times com quem eu formei pessoas com visões diferentes e até com propensão a conflitar. E cabia então a mim harmonizar esses conflitos, enxergar a potencialidade de cada uma dessas contribuições e trazer, sim, um acordo para a execução do que melhor vinha naquela elaboração. Hoje eu ajudo CEOs também na montagem desses times, mas não só nas competências técnicas, mas justamente nessas competências emocionais que são complementares e como tirar o melhor delas em prol de uma performance superior desses próprios times que são formados. Eu queria explorar essa sua experiência porque você tem de um lado uma performance como um alto executivo dentro de organizações e você tem hoje uma experiência de fazer coaching e mentoria para executivos, tanto CEOs de grandes empresas quanto jovens que estão empreendendo, que são CEOs de empresas de tecnologia, por exemplo, hoje no mercado. O que trazem esses executivos hoje para você, em termos das dores? Quais são as reflexões e as questões que realmente eles abordam nesse dia a dia, as dificuldades que eles têm na gestão dessas empresas hoje em dia? Olha, um dos temas que são mais presentes, Igor, quando a gente fala até de formações de times, é uma verdadeira transparência entre os membros desse time. Então, como construir uma transparência forte entre todos os membros do time? Como conseguir que os objetivos individuais de cada um desses membros se conectem a uma agenda comum? Como fazer com que as pessoas tenham um verdadeiro interesse em remar pela agenda comum da empresa, conectando as suas ambições e os seus objetivos individuais? Como fazer com que esse time lide bem com críticas, sejam entre os pares, sejam as críticas do próprio CEO? Como fazer com que esse time traga conflitos na mesa de uma maneira construtiva? E como fazer com que esse time, antes de ser um vice-presidente de um determinado departamento, seja vice-presidente da empresa, entenda o negócio como um todo, traga uma abordagem, uma nova perspectiva sobre questões que não são exclusivamente da área deles? Como fazer com que esse time jogue
de uma maneira mais amplificada como membro do time, independente da posição ou do departamento, da diretoria que ele aborda na empresa. Então, em relação aos times, essas são as maiores, eu diria assim, questões que os CEOs têm trazido e que a gente tem trabalhado nessa questão de performance de times. Chaya, nos casos dos CEOs, hoje, fazendo coach de CEOs de uma range de empresas bem distintos, quais são as dores que eles trazem? Aí eu tô perguntando como o CEO, como indivíduo, né? Quais são as dores, o que ele sente, quais são as angústias e quais são as dificuldades, os obstáculos que ele, como CEO, precisa superar para ter uma boa performance? Eu vejo assim 2 grandes níveis, né? 2 grandes temas. O primeiro é só achar alguém com que ele possa desabafar, porque a posição do CEO é extremamente solitária, tem coisas que ele não pode falar com o chefe, tem coisa que ele não pode falar com o conselho, tem coisa que ele não pode falar com a esposa, tem coisa que ele não pode falar com os seus colaboradores. Então, só de achar alguém com que ele possa desabafar já é um grande gerenciador da ansiedade cada vez mais presente na vida desses CEOs. Então, a primeira coisa que eles trazem, eu preciso de alguém com que eu possa compartilhar. Mas não só compartilhar as ideias, mas que me estimule a olhar um tema, uma determinada dor, ou alguma coisa que está me tirando o sono, sobre uma outra perspectiva. Que me tire daquele poço emocional que eu estou tão agarrado aqui e me faça olhar aquele determinado tema sobre outras perspectivas, para que os melhores insights ocorram. Então, isso é um dos grandes desejos desses CEOs que acabam me procurando. E, francamente, independente do tamanho da empresa, esse é um dos temas que mais afligem eles. Os outros temas aí têm mais a ver com competências técnicas ou competências emocionais que eles precisam masterizar ou desejam masterizar. Do ponto de vista de competências emocionais, é a capacidade de gerar conflitos saudáveis, ter conversas difíceis, seja com seus vice-presidentes, seja com o conselho, seja com o seu próprio chefe. Saber gerenciar o conselho ao invés de ser gerenciado pelo conselho, liderar o conselho ao invés de ser liderado pelo próprio conselho, capacidade de comunicação para todos os níveis da organização e achar alimentos emocionais para que a resiliência e a criatividade aumentem. Do ponto de vista de competências, eu diria técnicas, o que mais eles gostariam de melhorar, a administração do tempo e priorização. Como conseguir realmente ser muito preciso em trabalhar no que verdadeiramente importa. E quando eu faço um trabalho com a agenda deles e eles olham se a agenda deles reflete o que verdadeiramente importa, eles ficam muito surpresos, porque eles dedicam muito pouco tempo naquilo que para eles é o que verdadeiramente importa. Hoje, o que tem acontecido com a maioria dos CEOs, independente do tamanho das empresas, é que eu chamo eles de o doutor consulta da empresa, porque eles têm a consulta das 9 horas, das 9h45, das 10h15, das 11 e por aí vai, ou seja, eles estão sempre ali resolvendo os problemas dos outros e não necessariamente dedicando tempo para resolver os verdadeiros issues que eles têm para movimentar as determinadas companhias a um outro patamar de performance. Como inverter isso? Como alocar o tempo certo também para isso, mas também para que eles trabalhem nas questões que verdadeiramente serão transformacionais nas empresas em que eles presidem. Porque no final, o CEO, ele depende muito dos resultados que ele consegue extrair da organização. E se ele não devota um tempo específico para isso, a chance dele conseguir extrair esses resultados diminui exponencialmente. Então, ele ajuda tanto os outros
nas demandas dos vice-presidentes ou de outras áreas que não alocam tempo para resolver ou trabalhar ou aprofundizar os temas que são relevantes nessa agenda de transformação. Na sua visão hoje, como executivo que você foi e como coach de altos executivos hoje dentro do mercado, como é que você vê o impacto de uma contratação errada hoje? Eu acho que a primeira coisa, Igor, eu sinto que as pessoas não monetizam o quanto trazer um profissional de ponta inadequado destrói valor. Então, o primeiro exercício que eu faço com esses CEOs, empreendedores, empresários, para conscientizá-los de quanto é importante investir muito numa contratação certa ou, assim, realmente usar o que for possível para ter maior certeza da assertividade dessa contratação, é uma conta. Então, eu sempre falo para eles que uma contratação inadequada destrói valor durante 1 ano e meio. E como é que eu exemplifico isso? Em média, 3 meses você demora para contratar, 3 meses para treinar, 6 meses para você decidir que a pessoa não é a pessoa certa, aí já passou 1 ano. Mais 3 meses para você fazer o briefing dessa contratação e mais 3 meses para você fazer o onboarding do novo candidato. Então são 18 meses, 1 ano e meio, em que você tem o valor da performance daquela determinada cadeira depreciado. Isso é um impacto brutal no EBITDA, né? Isso faz com que as ações das empresas possam cair se você faz uma contratação inadequada. E eu já tenho percebido que o mercado está muito mais atento, independente da figura do CEO, em relação ao time dele, se é um time que está entregando ou não aquilo que se comprometeu a entregar. Então, uma contratação inadequada ou errada é desastrosa na vida do CEO. E eu acho que investir mais tempo, mais instrumentos e uma maior reflexão do que verdadeiramente você quer naquele candidato é fundamental. E eu vejo muitos CEOs ainda negligenciando isso. Talvez a ânsia de ter um novo candidato ou de preencher essa posição é tão grande que eles negligenciam que você está tentando resolver um problema hoje, mas pode gerar um problema muito maior no médio prazo. Então eu faço esse trabalho de conscientização de que você perde 1 ano e meio de depreciação do EBITDA. E isso alerta eles para procurar investir mais tempo, mais instrumentos e até uma maior reflexão de que ativos eles querem comprar, emocionais e técnicos, na formação e na performance desse time que eles têm que gerenciar. Chaya, hoje a agenda do CEO ela é uma agenda complexa, né? Porque você tem, além de todas as questões da empresa, você tem muitas empresas um papel institucional, um papel com o conselho, um papel com stakeholders diversos. E muitas vezes a gente vê na contratação de executivo, na montagem de um time de alta performance, a ânsia do executivo de ter essa pessoa imediatamente ali. E muitas vezes a gente não vê na agenda desse executivo uma investigação, um planejamento, um mergulho para extrair os critérios do negócio, os critérios da complementaridade do time, as questões de performance daquele time, da forma como o aprofundamento que a gente gostaria de dar dentro dos próprios processos da Flow. Como é que você vê essa questão da dedicação de tempo e desse planejamento dentro hoje para extrair dos critérios do negócio as atribuições da posição ou para extrair dos comportamentos e da diversidade do time aquele novo indivíduo que vai complementar aquele time e aquela performance? Eu acho que o primeiro passo é o CEO deixar de ser dominado pela agenda dele e ele, pelo menos em determinados blocos dessa agenda, ele dominar a própria agenda. E com isso ele ganha um tempo para refletir mais. Porque eu acho que cada vez mais hoje uma boa ação, ela vem de uma reflexão.
as coisas não são tão óbvias, as pressões não são tão diretas, a sutileza, a inter-relação entre as coisas faz com que hoje você tenha que dar um passo para trás para ter os melhores insights. Então, criar este espaço de tempo para refletir sobre quais são as competências técnicas e quais são as competências emocionais que eu vou buscar no mercado através da Flow para potencializar a performance do meu time e até a minha performance dentro daquele conceito de terceirizar minhas fraquezas na fortaleza de alguém, puxa, isso merece reflexão e isso merece, eu diria assim, um aprofundamento das questões. E para você conseguir isso, você precisa de ter tempo. E para você ter tempo na vida hoje do CEO, você tem que dar importância para isso. E para dar importância para isso, você tem que bloquear a sua agenda e preferencialmente fazer essas reflexões fora do escritório. Uma das coisas que eu aprendi, eu não faço os meus coachings nos escritórios dos CEOs. Eles também não querem fazer no meu escritório. Mas por que eu não faço isso? Porque lá, passar 2 horas com ele, refletindo sobre o que ele pode melhorar ou como ele tem que melhorar em determinadas questões que ele mesmo trouxe, é praticamente inviável. As interrupções, as batidas na porta, você não consegue, nem ele consegue se desprender da máquina de moer carne que é o dia a dia para ter uma reflexão mais estruturada. Então, a minha sugestão é que ele dedique um tempo específico para isso, bloqueando na agenda. Faça esses encontros com vocês, talvez em lugares até não usuais, porque eu acho que isso pode ampliar a possibilidade de vocês juntos construírem uma série de insights que vão ser muito relevantes em achar a pessoa certa que mais vai incrementar a performance dele, da organização e que vai complementarizar o time. Essa sua ligação hoje, né? Um executivo que viveu o mundo corporativo plenamente e hoje faz coach de grandes executivos no mercado e diferentes portes de empresa, etc., para hoje também fazer um trabalho paralelo de fazer um coaching ou mentoria de treinadores de esporte de alta performance. O que você traz de lição de um lado para o outro? Como é que é essa complementaridade desse trabalho hoje? Eu acho que o esporte de alta performance, eu sempre tive uma ligação com isso desde a infância, porque o meu sonho realmente não era ser presidente, isso foi um projeto. O meu sonho, na verdade, era ser jogador de futebol. E eu, modéstia à parte, eu jogava bem. Tanto que aos 13 anos eu jogava num time de bairro lá em Campinas e esse time jogou contra o Guarani em 78 e o Guarani me viu jogar e me chamou para fazer um teste e eu fui aprovado então na base do Guarani de Campinas. Mas, e naquele ano, assim, jogar no Guarani de Campinas era assim um sonho para qualquer menino, porque o Guarani tinha uma das 3 melhores bases do Brasil. E eu fiquei lá dos 13 aos 15 anos. E aos 15 anos, o meu pai e o meu treinador me convenceram que eu devia abandonar a carreira ou o meu sonho de ser jogador de futebol para me dedicar aos estudos. Porque a minha família era de classe média e eu tinha mais possibilidades do que aqueles meninos lá que estavam comigo. Eu tinha sido promovido de categoria e ia ter que treinar à noite. Os colégios à noite em Campinas, 40 anos atrás, não eram bons. E eu estudava num bom colégio lá, particular em Campinas. Então eu abandonei esse meu sonho de ser jogador de futebol. Fiquei muito frustrado com isso. Por isso que depois coloquei esse projeto de virar CEO. Mas a minha ligação com o esporte ainda continua. Jogo bola 3 vezes por semana. E adoro o esporte de alto rendimento. Por isso que eu acabei desenvolvendo uma metodologia de coaching também para atuar no esporte de alto rendimento com esses 2 clientes aí que eu tenho. Mas o que eu utilizo do esporte de alto rendimento para o topo do mundo corporativo? Porque tem uma similaridade muito grande. O primeiro conceito, Igor, e você também que fez o esporte de alto rendimento sabe, que eu falo para os CEOs, e até dou um dado muito interessante. Um atleta de alto rendimento treina em média 95% do seu tempo e compete 5%.
Um CEO, em média, treina 0,5% do seu tempo e compete 99,5%. Agora, se o CEO é um atleta de alto rendimento do mundo corporativo e tem uma similaridade muito grande entre esses dois mundos, a primeira coisa que eu falo para o CEO é que ele precisa treinar para continuar impactando performance. Mas não adianta só treinar, tem que treinar certo, naquilo que realmente vai mudar o patamar dele. Então a primeira analogia aí é conscientizar o CEO e o seu time de ponta que eles precisam treinar para continuar evoluindo a sua performance num mundo que continua pressionando cada vez mais por novos patamares de performance. Então esse conceito da necessidade de se autodesenvolver, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que o esporte de alto rendimento traz e que o mundo corporativo está aprendendo a lidar é a complementariedade do perfil psicológico dos jogadores em relação independente da condição técnica deles ou da onde eles atuam. Então, não adianta só trazer um vice-presidente de marketing ou de operações ou do CFO, cabe ao CEO cada vez mais a entender como essa mescla tem sentido junto, como essas personalidades vão conviver em prol de uma performance superior. Então, acho que esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto muito interessante que eu também trago é esse alinhamento entre a agenda individual de cada um e a agenda comum da empresa. Porque eu acho que os CEOs não devem negligenciar que cada um dos seus vice-presidentes ou quem compõe o time tem uma agenda individual. E ela precisa ser, eu diria, entendida e mais do que isso, conectada a uma agenda comum. Então eu trago um exemplo, por exemplo, num time aí de futebol, tem um cara que subiu da base, tem um outro que quer ir para a seleção brasileira, tem um outro que quer comprar a primeira casa para a mãe, tem um outro que quer comprar a sua BMW, tem um outro que quer assinar um patrocínio com a Nike, tem um outro que quer jogar na Europa. Todos são titulares desse time e têm interesses individuais muito diferentes, porque estão em estágios de vida e até têm visões diferentes do que querem. Se o treinador convencer a esses interesses de pessoas que são tão distintos que, se a gente ganhar o campeonato, você vai ter chance de renovar com a Nike, você vai para a seleção, você tem chance de jogar na Europa, você vai conseguir comprar o carro para sua mãe, para comprar a casa para sua mãe, você vai conseguir sua BMW. Se o treinador consegue ligar esses interesses individuais ao interesse comum, que é ganhar o campeonato, a chance de se ganhar um campeonato aumenta consideravelmente. Então, eu levo isso para o mundo corporativo, ou seja, quais são as prioridades da empresa, o que a empresa precisa atingir e como o CEO consegue traduzir isso para cada um do seu time, o que isso é convergente com os interesses individuais. Eu quero ser promovido, eu quero ser expatriado, eu estou aqui pelo bônus. Então, como interesses individuais distintos, bem conectados a uma agenda comum, potencializa a performance de cada um desses membros do time e do time como um todo. E eu trago isso com muita transparência e tento fazer com que o CEO, numa conexão individual e depois coletiva com o time, ache essa conexão. E quando isso ocorre, a chance da performance, de todo mundo remar para o mesmo barco de verdade, porque remunera os seus interesses individuais e potencializa os interesses comuns, é muito grande. E eu faço esses exercícios com eles, é muito interessante descobrir como fazer essa conexão. Chaya, hoje a gente tem um papel bastante diferente, dependendo da organização, do RH. E a gente entende um papel estratégico, mas que tem que ter uma conexão muito forte com o CEO e com a formação da organização e a formação desse time de alta performance. Como é que foi a sua experiência, da sua relação como CEO com o RH e como você está vendo essa relação com os CEOs que você está fazendo coach ou com os altos executivos que você faz o coach hoje? Olha, Igor, eu sempre acreditei que o maior ativo das organizações são as pessoas.
com isso, a minha ligação com os diretores ou vice-presidentes de RH das empresas que eu passei eram muito grandes, porque, puxa vida, era a minha melhor maneira de entender como eu rentabilizava o que eu acredito ser o maior ativo dessas organizações. Então era uma relação muito próxima, mas para que isso ocorresse, eu estimulava brutalmente esses RHs a conhecerem muito mais do negócio do que originalmente eles conheciam. E é esse mesmo estímulo que eu trago para esses CEOs ou empresários com que eu faço o coach. Puxa vida, faça com que o seu RH conheça muito do negócio para que te ajude a pensar o negócio sobre a perspectiva das pessoas. Como atrair, como reter, como desenvolver, como provocar, como reconhecer, como estimular as melhores pessoas. E como te ajudar como CEO a permear as suas mensagens e a sua conexão emocional com os influencers dentro da organização. Que eu sempre penso que uma organização, por maior que seja, tem entre 20 a 25 pessoas que são os influencers, que dominam cadeias informais de relacionamento. Uma vez eu tive a oportunidade de mapear com um CEO grupos de WhatsApp informais. E você vê que tem pessoas que são os administradores ou os disque jockeys, eu diria, tecnológicos dessa rádio peão que surge e que agora se espalha muito mais nas organizações. Então, como mapear essas pessoas, como gerar uma conexão com elas, como receber feedback delas e como passar mensagens para elas, porque assim você vai influenciando todas as organizações. Para isso, você tem que ter um RH muito mais estratégico, mas que conheça muito mais as necessidades, as prioridades do negócio, para aí sim conectar com as pessoas. Uma das coisas que eu sugeri para alguns dos meus clientes foi até trazer pessoas da área de operações ou de negócio para ocupar a posição de RH. Até como um passo para que ela seja considerada um sucessor para a própria posição de CEO. Eu já fiz isso, a gente já fez isso em 2 empresas e os resultados têm sido muito bons. Até porque as áreas de negócio também, e eu também fui diretor de RH na minha carreira, eu aprendi isso, é muito mais fácil falar do que fazer. Então, quando você senta na cadeira do RH, você também vê algumas dificuldades que antes, só olhando na perspectiva como um gestor de uma determinada área da empresa, você não entende. Então, acho que passar pela cadeira do RH é bem bacana, até como um aprendizado. Mas também o RH conhecer muito mais das áreas de negócio hoje é fundamental para auxiliar o CEO não só na elaboração da estratégia, mas quais são as pessoas certas que vão executar essa estratégia. Porque não adianta ter a melhor estratégia do mundo se você não tem as pessoas adequadas para fazer ela virar uma realidade. Um RH que entenda dessas duas coisas, puxa, é um ativo gigantesco para as organizações, na minha opinião. Chaya, hoje nas organizações a gente teve uma época em que o CEO era formado através de décadas aí de preparação, desenvolvimento, e você tinha um processo bem estabelecido de carreira nas organizações. Hoje a gente vê essa questão meio que desconstruindo essa questão de carreira de longo prazo e jovens executivos assumindo posições de liderança em empresas que estão empreendendo, nos unicórnios, em novas empresas de tecnologia. Qual dica você daria para esses executivos que estão numa idade jovem assumindo essas posições de liderança, que tem que enfrentar os mesmos desafios que os CEOs de grandes empresas aí, que têm anos de carreira ou preparação muito diferente da deles? Eu penso que são 3 grandes desafios. Primeiro, criar uma visão clara da onde ele quer levar a organização. Eu acredito que a melhor
definição de liderança que eu aprendi, e não foi minha, eu ouvi isso de algum lugar, é que o bom líder é aquele que leva as pessoas aonde elas não iriam sozinhas, logicamente num patamar que agregue valor para os acionistas, para os colaboradores, para ele mesmo e para o consumidor final. Então, puxa, qual é a sua agenda? Aonde você quer levar essa organização? E saber comunicar ela de uma maneira muito simples e engajadora para todos os níveis dessa organização. A segunda coisa é ganhe as pessoas. E como é que você faz para ganhar as pessoas? Escutando elas, se interessando pela história de vida delas, criando processos para aprender com elas sobre o que está verdadeiramente acontecendo no seu negócio. E o terceiro grande ponto é construir uma agenda em que você realmente entenda o que mais importa para fazer essa sua visão virar uma realidade e dedicar um tempo relevante para isso. Acho que os CEOs acreditam que são super-homens, né? Mas o próprio super-homem, ele precisa de alimentos, ele precisa de foco, ele precisa de saber gerenciar os seus poderes, senão ele acaba cruzando aí com uma criptonita e morre pelo caminho. Então é muito importante você definir o que verdadeiramente importa para que essa sua visão seja realizada e dedicar um tempo relevante para isso. Eu diria que são esses três os principais desafios do CEO que está sentando nessa cadeira tão quente pela primeira vez.